Boa tarde, galera. E aí, como é que vocês estão? Estão gostando do pôr do sol aí? Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos hoje falar sobre DevOps. Hoje eu peguei um pouquinho, boa tarde. Hoje eu peguei um pouquinho mais cedo para a gente poder ver esse pôr do sol aqui, ó. Nessa câmera aqui, ó, que tá a minha mão, ó. Pegar esse pôrzinho do sol lindo daqui. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre tecnologia e vamos ver o pôr do sol. Por que não? Aproveitar essa vista maravilhosa. O pessoal tá chegando aí na live já. Boa tarde, Andréa. Hoje tem novidade, hein? Hoje tem novidade. Todo dia tem novidade aqui, né? A gente tá cheio de novidade. Hoje a gente vai falar sobre DevOps, que é mais um conceito, né? É mais algo abstrato, não é como uma filosofia, como um movimento tecnológico do que uma comunidade, muito mais isso do que um cargo em si, né? Então, normalmente o pessoal às vezes confunde DevOps como cargo, e DevOps não é um cargo, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologias usadas por um DevOps Engineer e o que que um DevOps Engineer precisa saber para poder trabalhar, tá? A gente está com 7 espectadores. Galera, manda aqui um boa tarde no chat, para eu saber quem é que está aí, para eu poder dar as boas-vindas ao pessoal que entrou aí. E mandem aqui de onde é que vocês estão falando, para a gente poder iniciar, tá? Para quem trabalha na área de tecnologia ou para quem está pretendendo entrar, quem tem pelo menos algum apreço pela área de tecnologia, quer aprender um pouquinho mais, hoje a gente vai falar sobre DevOps. Para quem não sabe, eu venho da área de infra, tá? Então, eu comecei na área de infraestrutura em 2009, 2010, tá? 2010. Eu já trabalhava na área de tecnologia e comecei a fazer, fiz uma certificação da Cisco. Na época não tinha esse termo DevOps, tá? Esse termo DevOps é um termo muito recente, muito novo. Antes, nas empresas de tecnologia, né, só se tinha o desenvolvedor, o time de desenvolvimento, que eram os desenvolvedores, e o time de infraestrutura. Então, a gente não tinha um formato específico de squad como a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem tecnologias para trabalhar numa empresa de tecnologia, né? A gente chama de squad o time ao qual se trabalha tecnologia, né? Normalmente dentro das empresas, cada squad cuida de um projeto ou um grupo de projetos, e dentro desse squad, normalmente a gente tem desenvolvedores full stack, que é o que faz back e front-end, como a gente viu nas primeiras lives. As empresas um pouco mais estruturadas, elas acabam dividindo, tá, os desenvolvedores que são front do back-end, ou seja, os caras que vão cuidar da parte visual, da parte de desenvolvimento de software, dos caras que vão cuidar da parte de lógica, regra de negócio, banco de dados. E tem o DevOps, que é o cara que vai cuidar da parte de infraestrutura, ou seja, o cara que vai pegar a sua aplicação dos desenvolvedores e vai subir na infraestrutura. Só que hoje ele faz isso de uma forma um pouco mais automatizada. E não só isso, né? Hoje em dia o desenvolvedor ele precisa também saber um pouquinho sobre infraestrutura, né? Então hoje vocês já devem ter ouvido falar em AWS, né? Amazon Web Services. A Amazon é uma empresa de cloud, e hoje em dia, normalmente, os desenvolvedores também têm que saber um pouquinho disso, tá? Ó, o Márcio mandou aí, de Feira de Santana, Bahia. Rafira Dev, o termo full stack engloba a parte de infra. Então, Rafira, normalmente o cara que é full stack só significa que ele pega uma stack do projeto inteira.
Então, isso depende muito da forma como a empresa se organiza, tá? Mas não necessariamente ele pega infra. O que que acontece? O ideal hoje os times de infraestrutura eles estão partindo muito mais para uma estrutura onde o time de infra trabalha com platform engineering, que é montando a plataforma necessária para o time de desenvolvimento poder implementar os pipelines, não só os pipelines, né, mas toda a estrutura de infraestrutura, mas sim o desenvolvedor full stack, não só o full stack, mas o desenvolvedor full stack precisa ter alguns elementos, e eu vou falar inclusive elementos de desenvolvimento que você precisa saber para poder ajudar o time de infra e para poder ser um desenvolvedor mais completo, mais próximo do termo full stack em si, mas não necessariamente ele precisa saber de infra. E aí existem diferenças também entre você saber infraestrutura e você saber um pouco de DevOps, tá? Eu vou explicar isso também. Normalmente o cara que cuida de infraestrutura, ele manja de redes de computadores, tá? Tem um livro muito bom de Tannenbaum que mostra mais a parte de infraestrutura pesada, que é onde você vai aprender o que é um AVPC, o que é uma subnet, como é que um switch cria redes virtuais ali dentro, como é que você faz distribuição de IPs, qual a diferença do IP público e IP privado. Então, essa parte é a parte de networking mesmo, tá? A parte de infraestrutura mais voltada a redes de computadores, networking. Essa parte, normalmente, o ideal é que tenha um cara de DevOps focado em networking. Inclusive, eu vou falar aqui sobre as especializações da AWS e nas especializações da AWS, nos certificados, nas certificações, eu tenho o Practitioner, né, que é o básico. Até o fim do ano devo tirar o Associate, que é um nível acima, mas lá eles também separam dessa forma, tá? Eu vou te mostrar como é que é separada hoje a infra e qual é a tendência de infraestrutura do DevOps e do desenvolvedor e até onde vão as responsabilidades de cada um, tá? Bem, vamos lá, vamos começar então, né? Vamos sair dessa câmerazinha do pôr do sol. Eu vou ver se eu consigo deixar ela aqui. Essa câmerazinha do pôr do sol é muito legal, cara. Deixa eu ver se eu consigo deixar ela aqui. Vou deixar ela aqui no cantinho, no início aqui, até o sol ir. Eu vou tentar deixar ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu consigo deixar ela aqui um pouquinho, tá? E eu não sei se eu consigo deixar as duas, né? Deixa eu tentar tirar a minha da frente. Não vai. Ou vai um ou vai outro aqui nessa tela. Mas vamos lá. Então, vocês estão vendo minha tela aí, né? Eu preparei um mapa mental um pouco mais complexo, tá? Eu estou me aprofundando um pouco mais durante as próximas lives, né? Para a gente poder ver coisas técnicas mais profundas, tá? Boa tarde, FRM Contato. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo aí à live. Hoje a gente tem novidade, tá? Hoje a gente vai ter, o pessoal estava pedindo os mapas mentais das lives, né? E os conteúdos das lives. A gente vai disponibilizar isso para a comunidade. A gente está criando uma comunidade nossa, que por enquanto tem meu nome, Rafael Levi, SSA. E a gente vai disponibilizar material exclusivo para quem é membro aqui do canal, aqui da Twitch, tá? E para quem é membro do YouTube também, a gente vai abrir o Seja Membros lá do YouTube. A gente grava as lives e posta no YouTube também, tá? Para quem quiser seguir lá o canal do YouTube, até o final da live, nossos moderadores devem mandar aqui o link do canal do YouTube também, tá? Então sigam a gente lá também, até para vocês poderem rever essa live e rever algum ponto importante. Bem, vamos começar então. DevOps, a palavra DevOps vem do termo Dev, de development, e Ops, de operação. Tá? Então, operação o time de operação, é o time de infraestrutura, né? O time de redes, o time que põe sua aplicação no ar. Tá? E existem algumas tecnologias que são utilizadas pelo time de DevOps que faz essa interface do desenvolvimento com a operação. E hoje eu vou abordar algumas delas aqui nesse mapa mental. Esse mapa mental, inclusive, foi criado, essa documentação, num evento chamado PIE, Platform Engineering Immersive Experience, que foi feito em São Paulo esse ano.
foi promovido pela Linux Tips, eu estava lá presencialmente, eu e mais 2 pessoas ligadas a mim, que estavam comigo lá, a gente foi em trio e a gente foi representando Salvador, basicamente. Tinha mais uma pessoa ou duas, eu acho que de Salvador também. Mas é isso. Até o final dessa live, a gente vai mandar para vocês esse formuláriozinho, tá? Para vocês fazerem parte da nossa comunidade. Eu prometi nas lives que esses materiais aqui, ó, que vocês estão vendo, tá vendo? Tem os mapas mentais aqui e vai ter mais material também. Vocês vão ter acesso a esse material lá no Discord, tá? Até o final da live a gente vai falar mais sobre isso. E o artigo ao qual eu me baseei, um artigo meu que eu escrevi no Medium, tá? Tá aqui. Para fazer essa live de hoje é esse. Eu vou mandar o link aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Sempre quando eu tento mandar o link aqui, não é fácil, mas eu acho que hoje foi. Pronto. Mandei o link aqui, ó, do artigo, tá? Que eu escrevi. Normalmente eu escrevo alguns artigos técnicos e eu trago aqui para a live para a gente poder discutir e abrir para quem curte um pouco ou está querendo melhorar a sua atuação como desenvolvedor, como DevOps, tá? Lembrando que, como o Rafira perguntou ali, né, o termo full stack engloba a parte de infra. É bom você, full stack, saber um pouquinho de infra. Pelo menos você vai precisar saber como usar as ferramentas que o time de infra vai te dar para você subir sua aplicação. Então, isso é o mínimo que você precisa saber. Você não precisa saber de networking, como eu estava falando, né? Saber o que é uma VPC, saber o que é uma VPN, saber o que é uma subnet, saber configurar essa parte mais de rede mesmo na AWS ou em qualquer infraestrutura, na Google Cloud, por exemplo, mas você precisa saber como usar as ferramentas que o time de plataforma vai te oferecer, tá? Vai te dar. Então é isso, tá? Como eu disse no início da live, eu tenho certificação Cisco 2011, tá? Tirei essa certificação, tá aqui meu certificadozinho da Cisco. Na época não tinha nuvem, não tinha muito cloud, estava começando ainda. Eu já estava estudando um pouquinho de AWS na época, aplicando nas aulas que eu dava, mas era muito mais infraestrutura local. Então, uma coisa que você tem que saber muito bem é sobre Linux, tá? Então, Linux você tem que saber, Linux faz parte de infraestrutura e faz parte também de desenvolvimento de software, tá? Não tem para onde fugir. Eu vou só ligar a luz daqui de cima, que eu esqueci de ligar. Vou tirar minha câmera, vou deixar a câmera aqui do pôr do sol, mas eu vou continuar explicando. Então, o que acontece? Eu comecei minha carreira como infraestrutura, aos poucos eu fui englobando o contexto de desenvolvimento de software para a minha carreira. Então eu sou um desenvolvedor hoje full stack que veio de infra, então para mim, obviamente, é muito mais fácil trabalhar com infraestrutura. Então hoje eu sou um full stack que manja da parte de infra, inclusive é o meu ponto forte. Lembrando que um desenvolvedor full stack ele sempre vai ter um ponto forte, né? Front, back, infra, banco, o cara vai ter algum ponto que ele manja mais. Então, que ele entende mais, né? Que ele tem maior domínio. Então, fiquem atentos sempre a isso. Sejam bem claros, né, nas entrevistas de emprego de vocês, que vocês são desenvolvedores. Se forem full stack, falem que são full stack, mas sempre deixem claro se vocês são back-end first, front-end first, ou o que é que vocês, as vagas normalmente elas têm essa denotação, essa denominação de back-end first ou front-end first, tá? Então, não significa que vocês têm que saber tudo de infra, mas é importante, uma parte. Bem, a infraestrutura que era local e que antes a gente precisava saber muito sobre Linux para subir nossa aplicação nos servidores, depois começou a se tornar cloud e a gente tem hoje a AWS, Google Cloud e outras plataformas de nuvem para poder a gente trabalhar com infra. Então, a partir de certo momento, a gente começou a subir nossas aplicações ao invés de um servidor dentro da empresa, a gente sobe para uma empresa que no caso, por exemplo, como eu trago sempre de exemplo a AWS, a gente sobe para uma nuvem, uma cloud, tá? Que nada mais é do que um data center, é um local onde tem vários computadores lá e eles são gerenciados pela empresa, no caso da AWS, são gerenciados pela Amazon. E as empresas que precisam de um serviço de nuvem, um serviço de infraestrutura, elas pagam para a AWS por uso
de parte desse data center. E a AWS, no caso, ela monta a estrutura do data center e oferece esses serviços como formas mais específicas e mais facilitadas, né? Então, tipo, se você precisa de armazenamento, você vai usar um bucket S3 na AWS. Se você vai precisar de processamento, você vai usar um EKS, um SES, um EC2. Então, existem nomes de serviços dentro da AWS que você precisa para cada necessidade, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem seu código-fonte no GitLab, tá? A gente já falou sobre código-fonte. Vocês já entendem a importância de saber Git, né? Porque você tem que versionar seu código-fonte, você tem que manter isso integrado em alguma plataforma. Então, por exemplo, você usa GitHub, GitLab ou Bitbucket. Os três têm esquemas de pipeline, tem como você armazenar o código-fonte lá. Então, você está com seu projetinho e aqui nesse exemplo você traz ele para o GitLab. Dentro do GitLab, o time de plataforma, eu chamo time de plataforma porque é o time de DevOps que vai criar a plataforma para os desenvolvedores usarem os pipelines, usarem os recursos de infra da empresa. O time de plataforma vai organizar os projetos para poder provisionar esses recursos na infraestrutura. Então, por exemplo, vamos supor que você trabalha numa empresa e o time de infraestrutura ele precisa te disponibilizar um servidor, tá? Um servidor na AWS, um servidor virtual, lá no EC2, uma instância. Como é que eles fazem para criar essas instâncias para poder oferecer para vocês desenvolvedores? Normalmente, o ideal é que eles façam via IAC. É uma siglazinha que significa Infrascode, tá? Então, o que, que é isso? A galera de infra cada vez mais precisou de desenvolvimento e precisa hoje de código para criar infraestrutura. Então, IAC significa isso, Infrascode, infraestrutura como código. Então, hoje em dia, o time de infraestrutura também codifica. Existem várias tecnologias para fazer código como infraestrutura. O CDK da AWS, o Terraform. O Terraform é uma ferramenta de uma empresa chamada HashiCorp. Eu também tenho certificado Terraform, então eles também certificam. Muito bom tirar quem curte a área de infra. E através dessa tecnologia, o time de infra consegue, via código, subir sua aplicação, provisionar os recursos para que você suba sua aplicação nela, tá? Então, lembrando mais uma vez, né, o time de infra, o time de DevOps, o time de Platform Engineer, ele vai precisar de código também. E ele, obviamente, que vai cuidar da parte de infraestrutura, como eu disse no início, né? A parte de networking mais pesado, né? Então, eles vão criar repositórios no GitLab para os códigos que eles vão usar. Nesse caso, eu estou trazendo aqui a tecnologia Terraform, mas poderia ser outra. Tá? Então, aqui nessa arquitetura, por exemplo, eu tenho aqui separado o repositório da aplicação, que está dentro de uma pasta app, né, onde tem a aplicação. InfraHub, onde eu tenho aqui o código Terraform para provisionar os itens de infraestrutura, por exemplo, EKS, que é o Kubernetes da AWS, VP6 e qualquer outro recurso. Os módulos Terraform, dentro do conceito de DevOps, você também, o ideal é que você crie módulos para que o próprio time de infra use esses módulos para provisionar os recursos. A gente criou também aqui, isso aqui foi o que a gente criou lá no Payer, tá? Então eu vou trazer conceitos específicos lá do contexto de lá. Lá a gente precisava, por exemplo, criar usuários IAM, né, na AWS. O que é isso? Vamos supor que hoje você trabalha numa empresa de tecnologia e quando o RH ele contrata um desenvolvedor, o time de tecnologia, normalmente o time de infra, de DevOps, ele precisa criar um usuário para que esse desenvolvedor tenha acesso à infraestrutura. Então, isso é feito através de um serviço, na AWS no caso, chamado IAM. Então, para criar esses usuários com nível de permissão compatível com o da empresa, você precisa também, o time de DevOps precisa também ter códigos para criar esses usuários, com as permissions corretas, com as roles corretas, enfim, tudo isso precisa acontecer. E o ideal é que o time tenha isso tudo como código. Tá? Percebam que o código, a infraestrutura, a tecnologia, a parte de DevOps, ela tem que estar sempre, em todas as lives eu falo isso, tem que estar sempre alinhada com as regras e processos da empresa. Então, se a empresa ao qual você trabalha ela é organizada, ela quer se organizar ou quer melhorar,
o corpo de tecnologia dela, a parte de tecnologia dela, a base tecnológica, ela tem que alinhar isso com o time de tecnologia. Então perceba que o RH contrata um dev e o time de DevOps provisiona via código a credenciais de acesso usando roles e permissions, que são níveis de permissão de acesso à infraestrutura compatíveis com o cargo desse desenvolvedor na empresa. Então perceba que até a parte de DevOps ela está enraizada na corporação, na empresa, na parte administrativa da empresa. Então uma empresa que trabalha com tecnologia, uma startup ou uma empresa que se diz tecnológica, ela precisa ter isso de fato enraizado na sua operação. Então, nesse nosso caso, a gente tinha um repositório aqui para criar os usuários. E os templates de pipeline, até os próprios pipelines que rodam. Pipeline, para quem não sabe, é uma estrutura, normalmente um arquivo YAML, onde a gente declara ali as etapas onde você vai rodar processos automatizados para que faça a build da sua aplicação, faça o deploy da sua aplicação, tudo isso de forma automatizada. Então, o GitLab, por exemplo, tem o GitLab CI/CD, onde tem os runners, que são máquinas que ficam disponíveis para rodar os pipelines. Então, toda essa estrutura roda em cima de um GitLab CI. No caso do time de DevOps, a gente sempre precisa. Lembra, teve alguém aqui da live que falou na última live, eu estava falando sobre a parte de segurança, sobre como construir uma API, não sei se vocês lembram disso. Se não assistiram essa live, assistam de ontem, de anteontem, se eu não me engano, a anterior. Eu estava falando sobre como construir uma API. Tem uma live sobre isso aí no canal. Tem no YouTube e tem aqui na Twitch. E a gente estava falando sobre ponto .env. Então, variáveis de ambiente. Por exemplo, você tem uma aplicação, uma API, por exemplo, e você tem credenciais de acesso ao banco de dados dentro dessa API. Onde é que você guarda essas credenciais? O ideal é que ela não esteja no código-fonte, porque você não pode deixar dados sensíveis de produção, principalmente no código-fonte. E onde é que a gente armazena isso? Um time de DevOps normalmente vai usar um HashiCorp Vault, que é uma ferramenta da HashiCorp também, chamada Vault, ou Vault, como alguns gostam de falar, mas eu chamo de Vault, que é uma ferramenta de gestão de secrets, que ele vai armazenar os secrets e vai, em tempo de execução de pipeline, no CI/CD lá do GitLab, no runner do GitLab, ele vai acessar o gestor de secret e vai pegar essa secret como, por exemplo, host, senha do seu banco de dados e vai injetar no código-fonte para subir isso, certo? Aí, ó, Live 4, o que não pode faltar em uma API. Perfeito, muito obrigado, Esquivel. O link do YouTube está aqui para quem não lembra, para quem não assistiu ou não lembra do que a gente falou da parte do ponto .env. Nessa live eu falo sobre isso. Então, é aqui que a gente guarda as nossas secrets, tá? A AWS também tem uma ferramenta chamada AWS Secret Manager, onde a gente configura aqui as secrets para rodarem no pipeline. Tá. E a gente usa Terraform ou qualquer outra tecnologia de infrastructure para provisionar a infraestrutura. O próprio Terraform, antes de rodar, ele precisa de um cenário mínimo para rodar, que é um bucket S3 para armazenar o back-end do Terraform, que é onde guarda os arquivos de state, que é onde o Terraform entende o que está sendo criado na sua cloud e o que você quer criar. Então ele consegue calcular um diferencial, uma diferença entre o que já existe e o que você quer criar, para ele saber se ele vai alterar, se ele vai excluir alguma coisa, vai recriar. Então, um bucket S3, o ideal é que vocês já tenham, né, ou qualquer outra ferramenta para armazenar arquivo que o Terraform suporte. Se vocês têm dúvida de qualquer coisa, por exemplo, quais ferramentas e tecnologias de armazenamento eu posso usar no Terraform? Vocês podem vir aqui na documentação do Terraform e podem dar uma pesquisada. Aqui, inclusive, já é o provider da AWS, porque eu quero mostrar uma coisinha aqui para vocês. Esse é o link da documentação do Terraform, tá? Eu vou mandar aqui na live também esse link para vocês poderem se basear. Alguém aqui já ouviu falar de Terraform ou de infraestrutura como código? Manda aqui no chat se vocês já conheciam o Terraform, digita aí Terraform. Se conheciam outra ferramenta, digita o nome da ferramenta que vocês conheciam aqui da área de DevOps aqui, por favor, aqui no chat. Bem, essa aqui é a documentação, tá? Documentação do Terraform. Esse, no caso, é a parte da documentação específica da AWS.
E você precisa já das zonas, as zonas de DNS, como elas são mais sensíveis, inclusive no Platform Engineer de 2023 desse ano, a gente descobriu isso. A gente tentou criar as zonas de DNS de domínio. O que é uma zona de DNS? Quando você digita, você cria um sistema e sobe ele, você quer que as pessoas acessem através do nome, né? Só que quando a pessoa digita um nome, por exemplo, google.com e dá enter no navegador, existe uma coisa chamada DNS, que ela vai converter o nome em IP. Então, é o DNS, são as tabelas de roteamento de nome que fazem a conversão de nome, ou seja, domínio, para IP. E o IP é a representação da sua máquina, ou do servidor, ou de qualquer coisa, qualquer máquina onde está rodando o seu sistema, para a internet. Então, para que as pessoas acessem sua máquina na internet, precisa ter uma zona de DNS. E toda empresa tem um domínio, né? Tipo a Google tem lá google.com. Outras empresas vai ter o nome da empresa .com, .com.br, enfim, existem vários domínios. E o ideal é que isso seja criado manualmente, porque pelo menos a zona, né? Os subdomínios podem ser criados depois e podem ser automatizados, mas a zona ela tem um tempo de propagação. Então, normalmente, a AWS, por exemplo, ela dá 48 horas para propagar seu domínio. Então, a partir do momento que você cria um servidor e quer vincular a sua zona a esse IP desse servidor, você precisa de um tempo para isso se propagar nas tabelas de roteamento do mundo, né, dos servidores, dos roteadores do mundo inteiro. E ah, então criem sempre a zona DNS antes e depois os subdomínios você pode até criar, automatizar com Terraform também, mas o domínio crie antes, porque a gente teve problemas, inclusive nesse evento de 2023, agora esse ano, que teve esse ano em São Paulo, só tinha sênior, só tinha uns caras brabo da infraestrutura, os caras muito, muito bons de infra, e a gente se bateu com isso aqui, a gente atrasou um pouco algumas entregas, porque a gente ficou pendente essa parte de domínio. Na hora que ia criar o domínio demorava para propagar, a gente até foi bloqueado em alguns pontos, porque não só o domínio, eu não sei se vocês já perceberam, mas às vezes vocês digitam uma coisa no navegador e aparece um cadeadozinho do lado, né? Aquilo ali significa que você está usando SSL, você está usando criptografia de ponta a ponta para poder enviar os dados, tá? Então, toda vez que você vê o cadeadozinho no navegador ali, significa que o client, ou seja, o front-end, que está renderizado no seu navegador, que é um web client, ele está enviando informações para o back-end de forma criptografada. E para isso, ela precisa de um certificado. E esse certificado é gerado normalmente por quem está te provendo o domínio ou por alguma outra instituição. Você pode gerar os seus certificados também, mas no nosso caso, se eu não me engano, a gente estava usando Cloudflare, não me lembro. E aí a gente teve problemas com esse certificado. E o DynamoDB, quase ninguém sabe disso, tá? Mas o Terraform, ele também usa o DynamoDB, que é um banco de dados NoSQL da AWS, para armazenar o arquivo lock do Terraform, que é o arquivo com as versões específicas, tá? Beleza. Então, isso aqui é uma parte essencial, isso aqui é um pré-requisito para você rodar o Terraform no seu projeto, na sua empresa. A parte de CI/CD é extremamente importante você ter, e os pipelines, eu recomendaria GitLab, eu amo GitLab, tá? Mas pode ser que na sua empresa você use o GitHub. Manda aqui no chat qual repositório com Git vocês usam na empresa de vocês. Se é GitLab, se é Bitbucket, se é GitHub, até para eu poder ter uma noção melhor e nas próximas lives eu trazer exemplos mais específicos para vocês, tá? Obrigado, o Davi Esquivel mandou aí, ó, para quem tem interesse em ter acesso ao nosso Discord com os mapas mentais das nossas lives, por favor, preencha esse formulário aí, ó. Tem um formuláriozinho na live que vai dar acesso à nossa comunidade com todas essas informações e vai dar acesso também a mim. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem tirar depois, vocês vão poder mandar lá. Bem, depois disso, o pipeline rodando, a gente tendo o código da aplicação aqui, provisionando as coisas com Terraform, tendo essa infraestrutura base para poder rodar o Terraform, tendo um gestor de secrets para guardar suas secrets, a gente criou também um registry, né, um SR. O que é um registry? SR é uma tecnologia da AWS, tá? Para registry. Registry tipo uma prateleira onde você guarda seus artefatos, que são as builds das aplicações. Então você pode taguear, versionar, você pode etiquetar as suas builds para deixá-las prontas para deploy. Normalmente, como a gente sempre usa Docker, a nossa aplicação ela está containerizada e a imagem Docker ela é armazenada no SR, tá? Ou em qualquer registry.
Olha lá, o Márcio mandou aí, ó, na empresa dele ele usa GitHub, GitLab, Bitbucket, usa tudo, né? Maravilha. Então, as imagens ficam armazenadas no SR, tá? As imagens Docker. Bem, depois que você tem um armazenamento no SR, eu cheguei a comentar isso em outras lives sobre o Argo CD. Tá? Não comentei sobre o Helm, mas o Argo CD. O Helm ele vai deixar declarado quais versões de quais projetos vão rodar na sua infra. E o Argo CD vai ser responsável por monitorar um repositório onde tem o deployment, né, o arquivo YAML com a declaração. Voltou o áudio? Voltou o áudio? Meu fone resolveu desligar do nada aqui. E aí, me respondam aí se o áudio voltou, galera. Eu acho que voltou. Bem, então o uso do Argo CD junto com o Helm, ele ajuda a fazer a parte de deployment. Então eu pego aqui a minha, a minha imagem Docker e o meu Argo CD com o Helm faz o deployment disso para algum lugar, que eu vou mostrar onde agora. Em sua opinião, qual o melhor desses que eu citei? Eu acho que GitLab, tá? Para mim, GitLab é a melhor ferramenta de Git completa, né? Com CI/CD, com tudo. Mas a gente também enfrentou problemas no Payer. A gente enfrentou alguns problemas lá no Platform Engineer no evento, né? De São Paulo, no Payer, com o GitLab. Por quê? Porque o GitLab tem restrições, você precisa pagar. A empresa, óbvio, né, era um evento grande para pessoas da área de infraestrutura e a gente precisava usar recursos muito avançados do GitLab. E a gente precisava usar muito o GitLab. Então, o GitLab tem algumas limitações de minutos de pipeline, algumas limitações de acesso de ferramentas internas. E como a gente estava usando um nível muito avançado, a gente só teria duas opções. Uma, a gente montava o nosso próprio GitLab, porque o GitLab permite isso, tá? A vantagem do GitLab é isso. A sua empresa que você trabalha pode ter um servidor GitLab dentro dela, tá? E aí, só que isso traz mais trabalho, né? Porque a sua equipe precisa gerir esse servidor com GitLab com muito cuidado, inclusive, porque lá vai estar o código-fonte da sua empresa, né? Se você perder o código-fonte, você perde a empresa inteira. Então, a gente teve problemas porque a gente começou a esbarrar em limitações de uso pago. E como objetivo do evento era que a gente construir uma plataforma é, o objetivo era a gente construir uma plataforma de infraestrutura que pudesse servir aos devs, né, que fossem usar. Então, e isso aqui, inclusive, que eu estou mostrando para vocês, é tecnologia de ponta na área de DevOps, tá? É o que é o suprassumo, é o que a gente tem na fronteira do conhecimento técnico da área de DevOps, tá? Então, e a gente se esbarrou em algumas limitações, então a gente teve que migrar para o GitHub por causa disso. Porque o GitHub tem menos limitações, pelo menos por enquanto. Mas o GitLab para mim ainda é melhor. Depois que você usa o Argo CD e o Helm para monitorar seu registro e fazer esse deployment, a gente usou o Kubernetes, tá? Então, o Kubernetes é uma ferramenta muito robusta, para times mais avançados mesmo, o uso do Kubernetes. Eu recomendo sempre o uso do Kubernetes, mas realmente para times grandes, seniors, que tem a sua empresa tem um time de DevOps, então eu recomendo o uso do Kubernetes. A gente, no caso, usou o serviço da AWS chamado EKS, que é um Kubernetes como a service, né? Então a gente usou o EKS da AWS para fazer isso. Inclusive, a gente criou esse serviço EKS na AWS usando Terraform. Todos esses recursos que eu estou mostrando aqui, a gente criou via Terraform, tudo via código. Então foi muito sinistro por causa disso, entendeu? Foi muito denso, muito pesado o evento por causa disso, porque a gente construiu uma plataforma gigantesca e construir um cluster Kubernetes com Terraform não é simples, precisa de muito conhecimento e precisa de muita coisa. A sorte nossa é que a gente tinha uma galera muito boa na área de Kubernetes, que ajudou a gente lá e, enfim, o time era muito bom, né? Então a gente acabou usando muita coisa muito conhecimento de Kubernetes da galera lá. Bem,
Nesse cluster Kubernetes, a ideia era a gente ter criado 2 clusters, a gente acabou criando um só, mas era para ser 2, um para aplicação e outro para observabilidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar em observabilidade, mas toda empresa que quer ter métricas, quer ter gráficos sobre sua aplicação, quer ter alertas, quer saber se sua aplicação caiu ou não, quer saber se seu cluster está dando conta, quer saber custos da sua infraestrutura de forma dinâmica, quer saber o fluxo de dados das suas aplicações, dos microserviços, das APIs. Ela quer essas informações para análise mesmo de dados, do ponto de vista de tecnologia, ela tem um stack de observabilidade para poder observar tudo isso de infra, né? Então, a gente usa algumas ferramentas, a gente usou lá o Prometheus, o Grafana Lock, o Wavescope. Aqui do lado, galera, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente tem limite aqui, né, de tempo na live. Aqui ao lado, ó, tem todos os detalhes de para que serve cada ferramenta, tá? O Grafana Lock para os logs, o Prometeu para monitoramento de infra, o Wavescope para monitoramento dos recursos da AWS para identificar o fluxo dos dados entre os recursos. Então, depois, lá na nossa comunidade, quem quiser entrar na comunidade do Discord, preenche o formulário que o nosso Davi Esquivel mandou aqui, tá? O link, para vocês terem acesso a essas informações aqui. Por exemplo, esse diagrama, tá? Com essas informações mais detalhadas. Então, o time de observabilidade cuidou disso aqui e eles montaram essa stack dentro de um cluster Kubernetes. A gente usou aqui do lado de cá, ó, teve um front-end, foi um formuláriozinho que a gente subiu no evento, e lá a gente cadastrou uma zona de domínio, um DNS, no Route 53, que é o nome do serviço da AWS para cuidar de DNS. A gente usou o CloudFront para fazer a distribuição desse front-end, tá? Globalmente, para as pessoas poderem acessar ele. A gente usou um Elastic Load Balance, que é um balanceador de carga, que ele vai receber as requisições de front para o back e vai direcionar para o serviço correto. E vai não só isso, mas ele vai também ajudar a dimensionar a carga, né? A carga, quando eu digo a carga de requisições do front para o back. A gente usou um Internet Gateway para poder as nossas aplicações dentro do EKS terem acesso à internet. A gente usou VPC para limitar as redes dos serviços. A gente usou Teleport, S2 Teleport, inclusive fui eu que cuidei dessa parte, para que o próprio time de infra e de tecnologia tivesse acesso aos recursos de infra. Então a gente adicionou camada de segurança aí. O Teleport é uma camada de segurança de acesso aos recursos de infra. A gente usou, eu acho que a gente chegou a usar RDS, banco de dados MySQL para o formulário, para o back-end do formulário. A gente usou outros recursos extras aí para poder se conectar à nossa rede. E eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esses recursos, porque são um pouco mais avançados. E a gente usou algumas outras ferramentas aqui, ó. Por exemplo, o Carpenter. O Carpenter a gente chegou a usar, que é para a ferramenta de auto-scaling do Kubernetes. A gente usou o Triv para scanner, security scanner, ou seja, segurança dos containers. A gente tem uma imagem Docker, que é um container da aplicação, e aí a gente precisa escanear ele para poder ver se tem brechas de segurança. A gente usa o Triv para isso. O EKS é o serviço do Kubernetes, né, para poder montar tudo isso. O veleiro a gente não chegou a usar, mas a ideia era que usasse para backup do cluster. Então imagine que você tem um cluster Kubernetes. Aí você sofre uma invasão, ou seu cluster morre, ou por algum motivo você perde tudo do cluster. Para você remontar ele, você pode usar o veleiro, porque as configurações do Kubernetes realmente são muito complexas de se fazer. O ideal é que você use um serviço de backup para o Kubernetes. O veleiro é uma ferramenta para isso. O Kyverno é o Kubernetes Native Policy Management, que é a parte de segurança e acesso também, tá? A gente, se eu não me engano, a gente não chegou a usar o Kyverno, mas também a ideia era que usasse. Para quem gosta de custos dessa brincadeira toda, o InfraCost é uma ferramenta para o cálculo de custos de infraestrutura, no nosso caso da AWS, tá? Tem alguém aqui da área financeira aqui que cuida de finanças de empresa? Manda aqui, que talvez goste, né, do InfraCost e talvez até possa. Vocês veem, né, como é que as coisas das empresas, né, as organizações das empresas, que são empresas que têm core de tecnologia, a tecnologia está muito vinculada à, à operação e organização da empresa. Perceba que até quem é da área financeira
precisa entender um pouco de tecnologia, até para poder, inclusive, sugerir o uso de ferramentas para monitorar, no nosso caso aqui, custo de infraestrutura. Então, um dos principais pontos, inclusive, de empresas de tecnologia é se perder nos custos de tecnologia. Quanto está custando o meu EKS, meu VPC? Quanto cada recurso de infraestrutura aqui está custando? O InfraCost é um serviço que pode ajudar o time da área financeira a fazer uma gestão mais detalhada do seu time de infraestrutura. Então, se vocês conhecem alguém da área de financeira, que trabalha na área financeira de alguma empresa, que usa tecnologia, e essa pessoa está perdida na área de custos da tecnologia, manda esse vídeo quando subir para o YouTube para essa pessoa, para ela poder ouvir isso aí. E aí depois, se essa pessoa quiser também entrar na nossa comunidade e tirar dúvidas específicas comigo disso, pode mandar que a gente vai ajudar. E o Backstage, por último, que é uma ferramenta que vai justamente manter toda essa tecnologia disponível como uma prateleira para que o dev possa usar isso, tá? Inclusive, isso responde, o Backstage é uma tecnologia que responde à dúvida de vocês que respondeu, né? O Rafira Dev perguntou antes, o Full Stack engloba a parte de infra? Não, isso aqui, tudo que eu estou falando é a parte de DevOps, mas o Full Stack tem que saber usar as ferramentas que vão estar disponíveis pelo time de DevOps num backstage da vida, para poder usar um pipeline, para poder deployar a sua aplicação, para poder usar todos esses recursos que eu estou falando aqui. Davi Esquivel mandou aqui, ó, sem dúvidas entender os custos é o que viabiliza o projeto, exatamente. Se vocês conhecem alguém que tem uma startup, que está montando uma startup, que está cuidando de um time de tecnologia e se perde nos custos, na parte financeira, pode mandar para cá, para a live, pode mandar para cá para o canal do YouTube, que a gente conversa também sobre isso aqui, tá? Aqui são mais detalhes sobre a parte de organização dentro da AWS, dentro da própria AWS tem como você segmentar as contas, nível de permissão de acesso, aqui tem mais detalhes sobre isso. Quem trabalha no RH também de empresa de tecnologia, gente, manda esse vídeo também para o pessoal de RH, para o pessoal de RH entender que existem ferramentas de tecnologia para facilitar os processos e automatizar. Contratou um dev novo, pede para o time de tecnologia de DevOps usar o Terraform para automatizar essa criação desse usuário dentro da AWS, para dar acesso à infraestrutura para esse time de uma forma automatizada. Demitir o funcionário, ó que grande problema a empresa pode ter. Demitir um desenvolvedor meu, mas o desenvolvedor ainda tem acesso ao banco de produção. Então, a depender da forma como você demite esse funcionário, ou a depender da forma como essa pessoa sai da empresa, você pode ter um grande problema na mão. E isso, por exemplo, um investidor que vai investir na sua startup, que vai investir na sua empresa, que vai estar olhando para isso, ele vai querer se preocupar com isso, né? Ele vai querer saber essas informações. Quando um funcionário é demitido do time de tecnologia, é automatizado o processo de exclusão de credenciais desse usuário lá na AWS, para quem usa AWS? Ou seja, você usa Terraform para poder fazer criação e destroy dos usuários AM na sua infraestrutura, na sua empresa? Então, isso é um ponto muito importante, tá? A parte de segurança, a parte de RH, a parte financeira, a parte de infraestrutura, a parte de desenvolvimento está toda vinculada com essas tecnologias que eu estou falando. E não só isso, né? A parte de marketing também, o cara quer lançar um domínio novo lá para um evento promocional que ele quer fazer, tudo isso pode ser criado de forma dinâmica, de forma automatizada. Então, se o time de DevOps ou o time de Dev, pelo menos, sabe que existem essas ferramentas e se sua empresa tem um time de DevOps para cuidar da sua empresa, você pode sim se usar de ferramentas para poder melhorar toda a performance da sua empresa, em todos os setores, financeiro, RH, marketing e o próprio setor de tecnologia, que é dividido aqui no nosso caso, que a gente está explicando, em desenvolvimento e DevOps, ou infraestrutura. Beleza, pessoal.
Então, eu acho que foi muita coisa. A gente vai fazer outras lives se aprofundando um pouco mais na área de tecnologia, mas o mais importante sempre aqui é vocês estarem atentos a como eu posso aplicar a tecnologia, ou se é possível aplicar a tecnologia para resolver alguns problemas da empresa em si, tá? Então, independente da empresa que você trabalha, você vai ter alguns problemas, talvez alguns desses envolvam algo que eu falei aqui, e se vocês precisarem de uma consultoria, precisarem saber mais informações sobre isso, precisarem de ajuda com isso, entrem na nossa comunidade. O link para entrar na nossa comunidade está aí. A gente vai adicionar vocês no Discord, vocês vão ter acesso a esse material todo, vão ter acesso a algumas outras coisas. Lá no Discord a gente vai ter também material exclusivo que vai estar só lá no Discord. As lives aqui, eu estou limitando a 1 hora, então elas vão ser mais resumidas mesmo, elas vão ser mais superficiais, mas a gente vai poder tratar de assuntos mais específicos lá no Discord, tá? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais para poder saber mais informações. O Medium para ler o artigo, tá? De hoje, o artigo de hoje está aqui, deem uma lida no artigo. É muito rapidinho, fala um pouquinho sobre minha carreira na área de infraestrutura, tá? Então tem um artigo em português e inglês. Curtam aqui no Medium para me dar uma ajuda também. Se precisarem de mim, podem falar comigo, podem ver no YouTube aqui essa live que vai estar aqui disponível em breve. No LinkedIn, podem me entrar em contato comigo aqui no LinkedIn, tá? Aqui tem mais informações minhas. No Twitter também, podem entrar em contato comigo pelo Twitter. Lá também eu posto informações sobre as lives. Fiquem atentos às nossas lives. E é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por assistirem a gente até aqui. Espero que eu possa ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre tecnologia. E espero que isso possa ter ajudado vocês na empresa de vocês, tá? Os links das redes sociais estão aqui em algum lugar, aqui no chat. E é isso. Muito obrigado a todos e até amanhã. Amanhã tem live, hein? Fica aí o abraço. Tchau.